Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. Há mais de 30 anos, os porto-alegrenses aguardam pela revitalização do Cais Mauá. O projeto foi uma conquista da Frente Parlamentar em defesa do cais, do qual o vereador Walter Nagelstein, do PMDB, foi presidente. E para falar sobre o tema, nós recebemos aqui também o secretário municipal de Assuntos Especiais, Edemar Tutiquian, e o presidente do grupo M-Stort, responsável pela elaboração do plano de negócios na revitalização do cais, Maurênio Stort. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Então, vereador, esse processo teve várias fases, passando lá pelo governo do estado, vindo para o governo municipal, e aqui na Câmara a mobilização foi através da frente, que o senhor foi presidente. Quais foram as atividades dessa frente parlamentar? Olha, eu quero agradecer o espaço e agradecer primeiramente a presença aqui do Edemar Tutiquian e do Maurênio Stort. Dizer que é um processo que teve várias etapas, como tu referiu, e a frente parlamentar tem um pequeno mérito, eu diria, nesse processo todo. Eu não tenho receio em afirmar que os maiores méritos estão, de fato, com esses parceiros que estão hoje conosco aqui. Especialmente o Edemar, que lá no início do governo Rigoto, e nós éramos diretores da Caixa RS, trabalhávamos juntos, foi designado então pelo governador Germano Rigoto, com a aquiescência do então presidente da Caixa RS, Dr. Dagoberto Godoy, que era o nosso presidente, do secretário Luiz Roberto Ponte, como coordenador desse processo, que na verdade foi o primeiro processo para valer dessa revitalização do cais. Nós ouvíamos muito falar, e lá ainda antes no governo Brito houve um concurso, mas de fato nunca tinha havido uma preocupação em fazer desde o inventário mais básico com relação às questões de infraestrutura, urbanísticas, e tudo foi feito a partir da constituição desse grupo, coordenado pelo Dr. Edemar Tutiquian, e que se estendeu ao longo do governo do governador Rigoto, depois ao longo do governo da governadoria da Cruzes e que vem até hoje. Nesse processo, temos o apoio e a parceria fundamental, estratégica e decisiva do Maurênio Stort, que obviamente depois vai relatar qual foi a sua participação, e num determinado momento, essa participação da Câmara Municipal de Vereadores. Eu, porque tinha mais ou menos esse histórico e esse conhecimento, porque nós havíamos convivido, já vereador aqui na Câmara, um dia liguei para o Edemar e perguntei: Edemar, como é que está esse processo? E ele me relatou: Walter, o processo está pronto, mas nós precisamos de um certo empuxo político para fazer com que as coisas, a partir de agora, vençam uma determinada inércia que se estabeleceu. E naquele momento eu disse a ele: eu acho que é possível que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre auxilie nesse processo em vencer essa inércia. E a partir daí, então, propusemos a criação da frente parlamentar. Vários vereadores se disponibilizaram, se somaram a esse esforço. Fizemos o lançamento da frente parlamentar ali no hangar central do Cais do Porto. Eu fui honrado pelos nossos pares aqui como presidente dessa frente. O vereador Adelicel foi secretário da frente parlamentar. Então foi uma frente pluripartidária, não foi de um partido só. E essa frente começou a criar alguns momentos, a fazer movimentos, a criar agendas que eu tenho certeza que contribuíram com esse esforço que o Tutiquian vinha fazendo desde sempre, no inventário dessas questões todas, e que contribuíram também no trabalho do Maurênio, que foi desse arranjo institucional, do plano de negócios, tudo que acabou determinando depois esse processo da licitação e a própria contratação, que agora, felizmente, nós estamos na iminência de ter essa área revitalizada. Então a frente deu essa contribuição, e a contribuição da Câmara foi, em última análise, a aprovação do regime urbanístico. E o regime urbanístico só foi possível porque, na verdade, nós recebemos aqui um processo que tinha recebido essas contribuições anteriores, que estabeleceu quais eram os índices construtivos, o que era possível adensar, de que forma, o que era tombado, o que não era tombado, como é que nós íamos edificar lá perto da rodoviária, como é que íamos edificar aqui na altura da usina do gasômetro, enfim. Essas foram as contribuições da Câmara quando recebe esse trabalho todo e faz aprovar aqui no Legislativo o regime urbanístico. Mas não foi fácil, foi uma luta muito difícil aqui dentro da Câmara mesmo, e eu espero oportunamente ao longo do nosso programa relatar como é que foi esse trabalho de nós fazermos incluir na ordem do dia, e ao fim do ano de 2009, em dezembro,
termos conseguido aprovar o regime urbanístico que permitiu as etapas posteriores da revitalização do nosso Cais Mauá. Com certeza chegaremos lá, vereador. E Edmar, como é que foi todo esse processo também de transitar entre o governo do estado, um certo território que também pertencia ao governo federal e na instância municipal também? Obrigado pelo convite, Larissa, para participar hoje. Eu acho importante esse tipo de programa que está sendo feito, porque ele traz aqui as instâncias que, de uma certa forma, participaram. Dr. Maureno representa a iniciativa privada, que surge no processo através de uma ferramenta jurídica usada pelo governo na época, nesse processo que eu era o seu coordenador, que era a manifestação de interesse, que é uma grande ferramenta jurídica, porque ele dá essa liberalidade, ela dá essa capacidade do gestor público conversar com a iniciativa privada e questionar os seus estudos, questionar o seu trabalho e pedir mais informações. Não define o edital de licitação, isso é feito pelo gestor público, mas traz informações que amadureçam o trabalho. Então nós temos aí, através do Dr. Maureno, a iniciativa privada. Temos através do vereador Walter, que é um amigo de muito tempo, somos grandes amigos de muitos e muitos anos, mas sem a parte política também não funciona. Não adiantava fazer um processo de desenvolvimento, fazer um trabalho, todo um trabalho de costuras técnicas, se não tivesse o apoio político. E o apoio político se dá dentro desta casa aqui. É aqui que ele acontece, na área do Legislativo. A criação da Frente Parlamentar de Apoio à Revitalização do Cais Mauá foi fundamental. Foi fundamental em todas as instâncias, porque o pacote não se fecharia se não tivesse esse lado todo. A própria audiência pública foi feita aqui dentro da Câmara de Vereadores. As negociações com os partidos não foi uma ação simples, foi uma ação muito delicada. Negociação com todos os partidos, de uns favoráveis, outros contra, outros que questionavam, outros que trouxeram propostas que foram importantes, que melhoraram a qualidade do projeto. Aqui dentro da casa nós conseguimos melhorar a qualidade do projeto e conseguimos ter um resultado positivo, porque ele trouxe o equilíbrio entre a vontade política e a necessidade técnica, que nós chamamos hoje esse equilíbrio de sustentabilidade. E isso foi fundamental. O Walter coordenou os trabalhos aqui dentro, evidentemente, dentro da sua instância, junto com o presidente da Câmara, na época, que era o Sebastião Melo, mas a frente parlamentar foi para a linha de frente. Foi para a linha de frente, se expôs, foi para as negociações e foi para o debate em plenário. E aí nós conseguimos, então, ter aquilo que era um sonho de todos nós, ter definido a utilização do solo, o plano diretor, que esta era uma área que não tinha plano diretor, porque ela era uma especial. Ela não foi esquecida, ela foi considerada pelo plano diretor como área especial passível de uma proposta especial. E a proposta especial saiu dessa integração entre o executivo e o legislativo, com informações que vieram da iniciativa privada através da manifestação de interesse. Foi um trabalho muito bonito, Walter. Realmente foi um trabalho muito bonito. E eu confio muito, Larissa, no trabalho de equipe. Não tem outra maneira de fazer processos que sejam dessa monta, se não sei o envolvimento das partes todas. Essa vontade que todos têm que demonstrar, essa mobilização em busca de alguma coisa que mudará o perfil da cidade de Porto Alegre. O Cais Mauá mudará o perfil da cidade de Porto Alegre, mudará o perfil das operações econômicas financeiras dentro do Centro Histórico de Porto Alegre. Pois é, o senhor falava agora também de que essa área aguardava um projeto. Eu gostaria de saber da necessidade da revitalização e também agora, como o Edmar começava a comentar, dos impactos dessa revitalização na cidade de Porto Alegre, vereador. Eu tenho a convicção, e faço coro ao que diz o Edmar, que é um divisor de águas na história da cidade. Nós tínhamos um equipamento que, por força da sua localização, por força do desenvolvimento da cidade, Porto Alegre é uma península, né, e o centro histórico fica na ponta dessa península, não comportava mais operação portuária. Nós não temos mais como imaginar que naquela ponta ia haver transbordo de carga, caminhões entrando, caminhões saindo, grandes navios aqui atracando. Ou containers sendo colocados lá. Né? Ou containers. Né? Então, tinha sido feita uma mudança anterior que transferiu
a operação portuária do Cais Mauá para o Cais Navegantes, que é mais na entrada da cidade, mais próximo lá no início da Avenida Castelo Branco, e com isso liberou. Depois ainda, se não estou enganado, Edemar, ainda no governo Rigoto houve desafetação dessa área portuária, né? Houve a desafetação com relação aos serviços. A área propriamente dita nós mantivemos, até talvez na época tivesse sido melhor até a desafetação, não teria evitado uma série de discussões que nós tivemos no futuro. Mas os serviços, sim, foram completamente apartados e deslocados. E a área foi transformada em área de lazer. Área de lazer. As áreas de lazer. Então, todas as cidades portuárias do mundo, e quem se interessa por esse assunto, e aqui tem pessoas que são interessadas e com conhecimento a respeito, nós olharmos para a América Latina, nós temos exemplo aqui na Argentina, nós temos exemplo em Guayaquil, no Equador. Se nós olharmos para a Europa, nós temos em Portugal, nós temos na Espanha. Se nós olharmos para os Estados Unidos da América, para onde nós olharmos no mundo, nós temos experiências de regiões degradadas nas cidades e que não tinham mais a capacidade de operar como áreas portuárias e que estavam abandonadas e que sofriam com prostituição, com violência, enfim, com uma série de questões, com o próprio abandono, né, e o sucateamento dos equipamentos e tudo mais, e que foram revitalizadas e que ali então se dá um novo destino e uma nova natureza para isso. Se geram empregos, se movimenta uma indústria que é importantíssima, que é essa do turismo. Então, esse era um anseio de Porto Alegre, continua sendo, inclusive de nós nos reaproximarmos do nosso Guaíba. Porque eu tenho a certeza, tenho a convicção que um dos grandes méritos, além dos teatros, dos bares, dos hotéis, dos restaurantes, das livrarias, de tudo que vai se estabelecer ali, vai ser essa possibilidade de a gente poder retomar essa convivência mais íntima, Walter, mais próxima. inclusive, eu acho que a revitalização do Cais Mauá, ele foi o primeiro ato a forçar a revitalização da Orla. Quando o prefeito Fortunati decidiu pela revitalização da Orla, decidiu pelo Jaime Lerner, porque vinha com um conceito de urbanismo e paisagismo que já sai do Cais Mauá e pega a Orla, que é o outro grande projeto que nós vamos ter. E acompanha, mas o Cais Mauá é o propulsor dessas coisas. Então nós tínhamos esse feeling, esse sentimento, que não é um sentimento que vem do nada, é um sentimento que vem exatamente da experiência de outras cidades que fizeram isso. E de fato isso se afirma, se concretiza, e o que a gente quer agora, o que a gente deseja com muita ansiedade, é de fato poder caminhar ali no final de tarde, assistir o nosso maravilhoso pôr do sol, sentar de frente para o rio, ler um livro, tomar um café ou tomar um vinhozinho e poder usufruir dessa maravilha que vai colocar Porto Alegre, eu tenho certeza, que vai projetar, aliás, está no projeto que o Maurênio construiu também, aumenta a participação de Porto Alegre no share, na fatia de turismo, de negócios do nosso país, que hoje me parece, pelos dados que eu tinha na época, era de 19%. Acho que está em terceiro lugar no país no momento. Terceiro, mas com uma distância do segundo. Isso é a importância, tem que aproximar um pouco mais do segundo. Só o fato de ter o cais, porque as pessoas às vezes têm amigos de fora e dizem assim, Walter, me sugere alguma coisa para fazer em Porto Alegre. O que eu vou fazer? Nós hoje temos alguma dificuldade para indicar alguns programas para fazer. E eu acho que o Cais do Porto, assim como houve com o Puerto Madeiro em Buenos Aires, vai ser um elemento, um êmulo, um impulsionador de um novo momento na cidade. O Edemar comentava antes da importância das parcerias público-privadas nesse processo também, para impulsionar esse projeto. Como a M-Stort participou, então, dessa obra, desse projeto? Bom, o Estado, na época, representado pelo Dr. Edemar, né, então responsável pelo projeto, eu diria assim, teve o sonho de impulsionar a atividade do cais. A modelagem econômico-financeira é a forma de transformar esse sonho em etapas, né? O que vem a ser? Hoje, quando a gente está em 2012 e fala de um projeto de parceria público-privada, as pessoas já têm uma noção bastante clara em relação a isso, porque já é, digamos, de conhecimento corrente. Nós estávamos há 5 anos atrás. Isso foi a primeira vez que foi usada no Rio Grande do Sul, uma das poucas jurídica da manifestação de interesse que a M-Stort respondeu junto com o grupo espanhol. E eu acho que é importante situar o que é, quais são os dois mundos, sob o ponto de vista jurídico e de conceito. Numa licitação convencional, o Estado define o que ele quer fazer e os interessados aparecem para fazer. Ele não discute o que está sendo colocado. O processo de parceria público-privada, ele permite, a legislação cria a figura da manifestação de interesse,
que dá ao privado interessado naquele processo a possibilidade de discutir com o ente público os conceitos. Não é ele que faz a licitação. Esse é um grande avanço. Haverá uma licitação e Walter, evita... um grande avanço essa discussão que a gente passa a ter, não escondido nos cantos como alguns fazem, muito transparente. Mas com total transparência. Transparência. Então ela tem algumas etapas, e eu acho que aí eu entro um pouco na questão não jurídica, mas de conceito, que em todos os países que fizeram, o Brasil está adotando, eu mesmo sou um profissional que me dedico a isso, tem uma etapa que é mercadológica. E o que é essa etapa mercadológica? A gente avalia o que haverá ali, o que a população, no caso especificamente, pensava. Nós contratamos, na época, uma pesquisa da URGS para ver a opinião das pessoas e o que no imaginário das pessoas havia sobre o cais. Então, algumas tinham a ideia de que lá haviam cargas, lá havia um roubo de cargas, lá havia o avô namorava, era toda uma relação de marco na vida de muitas pessoas sobre a cidade. E outro aspecto muito interessante, que me parece que ele está se refletindo hoje na operação, é que quando nós fizemos uma pergunta para as pessoas, porque lá efetivamente se introduzia na manifestação a figura da sustentabilidade, que era uma palavra também corrente e determinante, ou seja, o recurso não é público, o recurso é privado. Para o privado poder investir, ele tem que ter retorno. Então, mas o público quer que a coisa fique de pé. Fique de pé, porque então senão... tem que ter essa sustentabilidade, porque se o privado vem buscar o seu interesse e o gestor público não se preocupar que ele permaneça, qual é o grande lucro da coisa pública? É o equipamento funcionando. Retornar para a sociedade. Retornar para a sociedade. E essa linha, digamos assim, mestre que vinha sempre organizando, nos indicava que, até é interessante, as pessoas queriam segurança, queriam a questão da mobilidade, porque hoje, como diz o diretor de uma empresa de shopping, o ser humano atual, ele tem cabeça e rodas, porque ele se movimenta, e as marcas locais, isso era um outro aspecto interessante que as pessoas queriam. Então, nós fizemos uma série de estudos para estabelecer essa em tese, viabilidade. Fizemos algumas análises de outros projetos no mundo, caso Barcelona, Buenos Aires, que o vereador Walter colocou. Foram 2 modelos Buenos usados. Aires foi um caso muito interessante, porque e aí a gente entende por que não deu certo algumas experiências aqui na cidade de Porto Alegre, no próprio cais, porque lá em Buenos Aires, quando eles abriram o Puerto Madeiro, era só restaurante. Ou seja, só abria ao meio-dia e à noite. E a maioria, um ano depois, estava quebrado, porque havia necessidade de fazer mix entre cultura, gastronomia, serviço, que é o ponto de equilíbrio. Então, feita essa etapa de mercado, a gente entra num conceito arquitetônico, não é o projeto arquitetônico, é um conceito sugerido. Depois nós vamos para uma modelagem econômico-financeira que venha a ser investimento, receita, contrapartida, porque efetivamente tem um cânon que está se pagando para o Estado / ANTAC agora, e depois uma forma jurídica de gestão. Então isso foi a modelagem, e essa modelagem que se implantou. Eu acho importante, vereador Walter, deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo entenderem bem. Esses estudos apresentados pela iniciativa privada, eles abastecem a Comissão de Trabalho e abasteceram a Câmara de Vereadores. Não foram esses estudos que foram levados ao processo licitatório, que a legislação determina que o próprio ente público tem que fazer o seu documento. Mas sem os estudos que a iniciativa privada traz, tu não tem como avançar, porque o Estado, na sua concepção mais ampla, ela não tem capacidade de se aprofundar nesses estudos. Não tem as pessoas liberadas, tem grandes profissionais, mas todos muito ocupados. Outro vai para as consultorias, que às vezes pode ser, que não pode dar sorte de ter uma boa consultoria, como pode também não ser. Então, o instrumento da manifestação de interesse trouxe essas informações todas que o Dr. Moreno colocou, nós absorvemos esse conteúdo e fizemos nosso trabalho. A partir do que foi pode trazido. notar, todos podem notar, porque sem a parte privada, sem o legislativo, sem o executivo, não funciona. São várias parcerias. Daí a importância. O Walter disse no início, uma pequena participação da Câmara. Não, eu discordo. Uma grande participação da Câmara de Vereadores. Eu queria só agregar porque complementa o trabalho que existe. Eu queria agregar um elemento que eu acho que também foi fundamental, que embora pareça lúdico, mas ele é interessante. Num processo desse, com a magnitude, seria bem provável que houvesse uma empresa de São Paulo, um ente público de Porto Alegre, talvez um vereador da cidade de Porto Alegre, mas nesse caso aqui estavam envolvidas pessoas da cidade, que sabem e gostam da questão Cais Mauá. Então teve também uma relação de afeto aí
com a própria cidade, que eu acho que foi fundamental. Todo mundo quer o cais melhor, quer um dia poder... Isso, quando a gente discutia sobre o cais, é como se a gente estivesse falando da nossa casa, porque era uma conversa que fluía em relação a como se imaginar aquilo ali, usando a informação do mundo e traduzindo numa técnica para que acontecesse. Eu acho que isso foi um elemento que deu a todas as etapas aqui na Câmara, os próprios embates que o doutor Ademar em especial teve, quando a coisa chegava num determinado momento, vinha a lógica, mas vinha também essa relação da cidade aí que se passou, eu diria, de forma bastante segura sobre todos os caminhos, né? Tem histórias interessantes. A audiência pública aqui durou quase 7 horas, né? Foi até às 3 da manhã. Muitas, mais de 50 pessoas se manifestaram. Foi uma audiência longa, importante audiência. Você ouviu muito. A população se apropria desse... É que nós vivíamos um momento muito, muito turbulento com relação a isso. Nós tínhamos, concomitantemente ao processo do cais, a questão do Pontal do Estaleiro em Porto Alegre. Que foi bastante polêmica. Que foi muito polêmica, que também teve uma audiência pública que foi muito longa aqui na Câmara de Vereadores e que determinou que o então prefeito José Fogaça optasse por fazer um plebiscito para definir se ia ser concedido o regime urbanístico da forma que era pretendido pelo empreendedor, e a cidade acabou optando por não fazer, né, aquele empreendimento. E nós tínhamos muito medo, um receio muito grande, porque essas questões elas são muito apaixonadas e muito apaixonantes. E sempre que existe isso, nós temos o risco de ter posições extremadas. Nós temos o risco de ter muito calor e muito pouca luz. E felizmente nós conseguimos superar isso. A gente teve muita luz nesse processo, houve o consenso predominante, ou a opinião predominante, melhor dizendo, é que Porto Alegre precisava disso. Nós não poderíamos nos perder em discussões, porque já fazia 30 anos que nós discutíamos e que era momento de homenagear, inclusive, esse trabalho que tinha sido feito. Quer dizer, a Câmara precisava dar a sua contribuição, o Executivo já tinha dado, porque contribuiu com o Tutiquém e com o Maurênio, com todas as informações, tanto que depois que passou aqui pela Câmara, foi inclusive muito mais fácil de poder circular, e vai ser mais fácil quando o projeto for iniciado, porque todas essas etapas prévias já tinham sido enfrentadas na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria do Planejamento, enfim, tudo que no Conselho Municipal do Meio Ambiente, a Frente Parlamentar pressionou o Conselho Municipal do Meio Ambiente, a Frente Parlamentar, que é municipal, mas pressionou a então governadora Ieda Cruzes para fazer com que andasse. Eu, agora no segundo bloco, espero poder falar da questão eu era então líder do prefeito José Fogaça, e quando nós começamos a fazer esse movimento, ele me liga um dia e disse: Walter, a governadora me chamou até o Palácio e nós vamos lá porque ela vai entregar os cadernos todos, e é um material bastante extenso, com todo esse trabalho que o Tutiquém e que o Maurênio tinham feito, que vem para cá, para a Câmara, que a gente faz essa contribuição e que depois retorna para eles, para que eles dessem continuidade a esse trabalho. Mas aqui também, como o Tutiquém referiu, teve a participação de vários vereadores, nós emendamos o projeto de lei. Nós criamos, por exemplo, aqui na ponta do gasômetro, o parque. Este parque com uma indicação de uma passarela ou de uma passagem de nível. Que vai acontecer. Que vai unificar. Eu não me lembro como é o nome dessa praça. Aqui tem na Júlio Mesquita ali. Não, Brigadeiro. É Brigadeiro. Perto dos QGs, aqui, Brigadeiro Sampaio, eu acho. Isso, Brigadeiro Sampaio, exatamente. Estava procurando aqui nas minhas anotações. Vai haver um parque. Se teve o cuidado de também fazer uma outra emenda que tem uma passagem de nível do mercado público para o cais. Quer dizer, nós vamos integrar o marco histórico do comércio de Porto Alegre, que é o mercado público, com esse cais revitalizado. Lá no Shopping Popular de Compras, também nós fizemos uma emenda que prevê uma passarela que liga o CPC, que teve um condão também fantástico, que foi esse de ajudar na revitalização do centro, resolvendo um problema histórico que era do comércio ambulante do centro da cidade, que deu dignidade para esses comerciantes, e agora vai ajudar na sustentabilidade do CPC quando fizer essa ligação, porque as pessoas vão estar caminhando pela orla, vindo lá daquela parte da rodoviária, que a gente sabe que está bem degradada, e que vão ter prédios bonitos lá, vem caminhando para cá, pode entrar no CPC, sair do CPC, entrar no mercado público. Quer dizer, tudo isso, inclusive com a preocupação de aumentar o diálogo também do centro histórico da cidade com o próprio Cais do Porto, naquilo que o Jaime Lerner pensou que são novas aberturas,
Enfim, é um processo que o próprio muro vai ser diminuído, né? Não, diminuído não. Ele vai mudar o seu visual, porque a ideia trazida pelo consórcio foi muito interessante, porque o muro, é importante que as pessoas entendam, ele é uma ferramenta jurídica definida do sistema de defesa da cidade contra as cheias. Ele está no mesmo nível da Castelo Branco e no mesmo nível da Beira-Rio. Então, a defesa não é só o muro. Algumas pessoas dizem, mas o muro vai passar água pelo lado. Não. Pega a cidade inteira, quase toda essa parte aqui da península aqui. Vem lá de trás. Então, o muro não sai. Mas a ideia trazida foi fantástica. Vai ter uma queda d'água constante no muro. O muro deixará de ser um muro que um dia é pintado de uma cor, outro dia tem um grafite de uma coisa, outro dia tem outra. E as próprias aberturas que terão nele farão... As aberturas que terão de acesso darão um sentimento diferente. E olha, eu acho o muro importante hoje. Eu sou um defensor do muro, porque a Mauá é uma avenida muito movimentada. Muito movimentada. E ele faz uma proteção acústica fantástica por lá de dentro. O Leandro até chama da tragédia anunciada que nunca ocorreu. Pois é, que é a água. Quem pode dizer que não vai ter uma enchente? Ninguém pode dizer isso. Já tivemos o conceito arquitetônico que ele usou foi resgatar exatamente a água. E uma outra coisa que eu acho interessante também comentar sobre a questão do conceito é o que o arquiteto Lerner chama de acupuntura urbana, né? O cais vai fazer esse efeito multiplicador, já está fazendo, do próprio centro, ou seja, a valorização dos imóveis. Hoje vai procurar um apartamento para comprar e morar embaixo, já não encontra. E no segundo bloco também a gente continuará falando então dessas modificações que estão previstas no processo, nessa revitalização do Cais Mauá. Fique com a gente, logo estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. O Espaço T Cultural Teresa Franco está localizado no segundo andar da Câmara Municipal, próximo ao plenário Ana Terra. O local é conhecido por receber exposições de arte dos mais variados tipos. O nome do espaço é uma homenagem à vereadora mais conhecida como Nega Diaba. Teresa Franco foi a primeira vereadora negra eleita na capital gaúcha. Ex-prostituta e ex-presidiária, tornou-se radialista e era popularmente conhecida como Nega Diaba, pela coragem e determinação nas lutas em defesa das periferias desassistidas. A parlamentar foi convidada a participar das eleições pelo presidente de honra do PTB, Sérgio Zambiase. Com 6.423 votos, foi eleita vereadora de Porto Alegre em 1996 e durante os 4 anos de mandato se dedicou ao trabalho social. Nas disputas eleitorais de 2000, Nega Diaba ficou na primeira suplência, com 4.900 votos. Morreu no ano seguinte, aos 66 anos, vítima de ataque cardíaco. A ex-vereadora era considerada uma legítima representante das classes menos favorecidas. O Museu Júlio de Castilhos foi o primeiro museu do Rio Grande do Sul e 5º do Brasil. Foi criado em 1903 por decisão do então governador Borges de Medeiros. Nomeado como Museu do Estado, o espaço recebia objetos históricos da região. Também em 1903, Júlio de Castilhos faleceu durante uma cirurgia para a retirada de um tumor na garganta. A residência do político se tornou sede do Museu do Estado. O casarão data de 1887. O local passou por diversas reformas para receber exposições permanentes e temporárias. Hoje, o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Chamado de Museu Júlio de Castilhos desde 1907, cerca de 10.000 peças compõem o acervo.
Por meio de objetos e documentos, o museu conta a história do Rio Grande do Sul e de seu povo. O espaço mantém exposições permanentes, como a visita ao gabinete e ao quarto de Júlio de Castilhos. Outras salas abrigam a história da Revolução Farroupilha e da escravatura. A vida indígena e missioneira também são contadas no Museu Júlio de Castilhos. O acervo pode ser visitado de terças a sábados, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3221-3959. A entrada é gratuita. O endereço é Duque de Caxias, número 1205. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando da revitalização do Cais Mauá. E a área revitalizada prevista é de mais de 3 quilômetros. Nesse espaço todo, quais vão ser os empreendimentos, o que acontecerá com o setor dos armazéns, vereador? Eu acho que essas perguntas que instigam a nossa imaginação podem ser respondidas aqui tanto pelo Maurênio quanto pelo Tutiquian. Eu queria depois relatar para vocês como é que foi o projeto, como é que funciona, até para que as pessoas saibam, o processo de priorização dos projetos de lei aqui na Câmara de Vereadores e que é interessante saber disso, porque não se sabe como é que uma lei entra na ordem do dia e como é que ela é votada, né? Na verdade, o senhor, como líder do governo, deu priorização para esse projeto ser votado aqui na Câmara. O Executivo encaminha os projetos de lei para a Câmara de Vereadores, aqueles que são de origem do Executivo. E ao líder do governo cabe receber o projeto executivo e trazer à mesa. A mesa, o que é a mesa? Não é a mesa de almoço ou de janta, embora seja uma mesa também, né? Mas é o local onde as lideranças partidárias se reúnem para discutir, para formar a ordem do dia. Então o líder do governo faz uma pauta e traz à mesa e precisa do acordo ou da aquiescência de todas as lideranças partidárias, ou seja, tem que ser unânime. Para que nós incluamos alguma coisa na ordem do dia, todos os líderes de todos os partidos que têm representação na Câmara têm que dizer sim, nós concordamos que entre. E infelizmente, nesse caso, não conseguimos esse acordo. Por uma série de razões que eu acho que felizmente já passou o tempo e não cabe mais nem trazê-las, mas nós não conseguimos o acordo. Alguns sustentavam que íamos derrubar o muro e que isso poderia alagar a cidade, outros sustentavam que iam se construir paredões ali, e que esses paredões iam, inclusive, mexer no regime de ventos da cidade. Outros diziam que nós íamos privatizar a orla. Então, as alegações eram as mais diversas. E especulações apenas também. Especulações apenas, né? E que nós, então, precisávamos discutir mais como se a cidade já não tivesse pronta para isso. E, infelizmente, nós levamos 9 meses aqui na Câmara de Vereadores, nesse processo de que eu, como líder do governo, semanalmente trazia. Toda semana eu, naquele papelzinho que vai os projetos, eu trazia de novo para os líderes, e aí alguns já meio brabos comigo, diziam assim, mas Walter, de novo, Walter, não dá, a gente já disse que não. E infelizmente não conseguimos, durante 9 meses, colocar na ordem do dia. Mas existe uma figura aqui no nosso regimento que prevê que no final do ano, no apagar das luzes da sessão legislativa, o vereador pode escolher cada vereador pode escolher um projeto de lei, independentemente de acordo. E esse projeto entra direto na ordem do dia, mesmo sem passar pelas comissões. Nós podemos até fazer uma reunião extraordinária das comissões conjuntas, e aí este projeto, então, entra direto na ordem do dia. E esse foi o caso do Cais Mauá. Ele não passou pela CCJ, ele não passou pela CEFOR, ele não passou pela CUTAB, ele não passou... Que são as comissões permanentes aqui da casa. São as comissões permanentes, não passou pela COSMAN, não passou por nenhuma das comissões. Ele veio direto, como chegou, para a ordem do dia, por força, se eu não estou equivocado, se não me engano, do artigo 81, que foi essa prerrogativa que eu tive, que outros vereadores poderiam ter tido também, de poder eleger um projeto no final do ano e escolher esse projeto. Então eu, na minha cota pessoal, fiz questão, porque era uma luta, porque acreditava e continuo acreditando e vou continuar vinculado a essa história, fiz questão de fazer votar e nós hoje, felizmente, podemos celebrar essa conquista que eu digo que é da cidade, que é de nós todos, que vai ficar inscrita no futuro de Porto Alegre e que o dia que nós pudermos caminhar ali e olhar para o esforço que o Tutiquian fez, que o Maurênio fez, que a Câmara ajudou,
que o governador Rigoto, que a governadora Ieda, que o governador Tarso, que o prefeito Fogaça, enfim, tantas e tantas mãos contribuíram para isso, nós vamos estar caminhando ali nos perguntando, mas por que nós não fizemos isso antes? Eu tenho certeza disso. Eu acho importante. Essa operação toda é importante, é muito interessante isso tudo que acontece porque um projeto bom sai. Nós agora estamos focados em cima do Cais Mauá. Até a minha vinda para a prefeitura, ela foi focada em cima do Cais Mauá. Depois tem outros projetos, mas focado no Cais Mauá. E o prefeito Fortunati deu uma determinação muito explícita. Cais Mauá, a mesma coisa que o Walter, as atitudes tomadas aqui, Cais Mauá é prioridade dentro da prefeitura municipal, pela importância, pelo impacto que ele vai trazer para a cidade. Ele é um gerador de empregos, mais de 3 mil empregos diretos. Tem os indiretos, que normalmente é 2, 3 vezes a multiplicação do direto. Ele vai gerar tributos, ele vai gerar turismo, ele vai respeitar o meio ambiente, ele vai respeitar o patrimônio histórico. Eu acho que é importante, vai devolver o patrimônio histórico para a cidade, porque nós temos um patrimônio histórico chaveado lá na beira do rio. Sim, que não é aproveitado pelo abandono. E essa área, ela é pública, ela é explorada comercialmente pela iniciativa privada, mas ela é uma área pública regrada pela gestão pública. Então todo mundo pode entrar e sair sem pagar para entrar no Cais Mauá. Às vezes as pessoas acham que a área é privada. Não, não é privada. A área é pública. A pessoa pode começar a caminhar, se Deus quiser, rapidamente, lá no Barra Shopping e terminar lá na rodoviária. Porque haverá uma integração de Cais Mauá e revitalização da orla. Toda ela. Quer fazer sua corrida só dentro do Cais Mauá? Vai lá correr dentro do Cais Mauá. E o cais ali vai compreender mais de 3 quilômetros também de revitalização São quase 3 da rodoviária até o gasômetro. Com as docas que tem ali. Então, antes do Maurino falar um pouco sobre o aproveitamento comercial da área, o projeto foi definido, que a primeira parte do lado de lá deveria ser um shopping. A parte dos armazéns... Ao lado do gasômetro. Uma parte de negócios, que eles definiram como shopping. A parte dos armazéns, gastronomia, entretenimento, cultura, lazer, aquilo que faz a vida da cidade. E na parte lá de baixo, comércio. Por que isso que foi pensado na época? Por que nós temos essas duas pontas comerciais, a ponta do gasômetro? Porque o armazém sozinho não paga a conta. Os armazéns tombados têm aproveitamentos limitados que a gente tem que respeitar, porque a história da cidade passa pelo Cais Mauá. Agora, ele não paga a conta, ele não dá sustentabilidade sozinho. Então, era preciso que nós tivéssemos as partes comerciais. Tanto a parte dos edifícios de hotelaria, etc., como a parte comercial lá do gasômetro, que eles apresentaram o projeto. E outro aspecto que eu acho importante, Walter, a presença desse grupo espanhol é muito interessante. Que se alia como privado. Que privado que o Maurino representa no Rio Grande do Sul. Hoje tem já constituída a Porto Cais Mauá do Brasil, que tem Mário Freitas como seu diretor, mas foi muito importante na época da concepção. Porque toda a sustentabilidade feita, esta modelagem que a M-Stort fez, foi dentro de um conceito de aproveitamento daquilo que era necessário. Os índices de construtivos do Cais Mauá não foram aproveitados na sua totalidade. Não foi 100%. Eu acho que chegamos a 50% mais ou menos de índice construtivo aproveitado. O Legislativo aprovou 190 mil e foi usado 148 mil. Isso nos mostra o seguinte, que tu tens que fazer o aproveitamento das áreas com equilíbrio. A ganância imobiliária não pode prevalecer. Eu sei que é difícil isso, mas ela não pode ser, eu posso construir aqui 100%, eu vou construir 100%. Eu queria fazer um comentário. Se é um terreno particular é uma coisa, se é uma obra que envolve a cidade é outra. Eu queria fazer um comentário que eu acho bem interessante e acho até que no Rio Grande do Sul houve um avanço. Eu participei recentemente de um processo no Corcovado sobre uma área de apoio para a subida ao Cristo Redentor. E lá no Ministério, o órgão listante foi o Ministério do Meio Ambiente, e eles pediam exatamente um condomínio de gestão que ficasse na área pública. E aí eu vou me reportar uma conversa que nós tivemos com o prefeito Fogaça na época, em que ele disse o seguinte: eu gostaria que vocês visualizassem duas coisas. Uma é quem tem o capital, ou seja, quem é o grupo que ganha a licitação,
E outra, como se dentro dessa relação público-privada se mantenha um certo controle operacional, não controle financeiro, mas controle de qualidade de serviço. Eu acho que aí a figura da prefeitura nesse papel é muito importante, porque é o seguinte... Tem que ressaltar a presença dos técnicos da prefeitura também. Hoje, os técnicos envolvidos com o Cais Mauá foram os técnicos que participaram da construção, estiveram aqui dentro da Câmara de Vereadores, vários setores, várias secretarias, todas elas praticamente, a Cultura, SPM, ISMOV, DEMAI, DEP e outras que eu posso ter esquecido aqui, EPTC é muito importante, todas as secretarias... DEP, né, o Patrimônio Histórico. Patrimônio Histórico, todas as secretarias se integraram, foi uma comissão que tinha Governo do Estado e Prefeitura Municipal integrada. Isso foi construído, sabe? E é dessa maneira que a gente pretende trabalhar também agora nesse processo. O prefeito Fortunato já esteve com o governador tratando disso. Pretendemos dar esse cunho do lado público, porque é obrigação do lado público a fiscalização, a normatização e a fiscalização, sem interferir no projeto comercial interno. Mas as regras determinadas em edital de licitação devem ser respeitadas. Tem várias regras de presença muitas de regras. teatro, presença de Não, museu. as regras não são na parte comercial, são na parte global de todas, de operação global e de respeito a algumas coisas. Como, por exemplo, tem uma faixa de 15 metros da beira do rio até o cais, que pega desde a ponta do gasômetro até a outra ponta. Então tem uma série de coisas. A gestão, os resultados, tudo isso passará por fiscalização do Governo do Estado, que é o titular da área. Acho que é importante colocar, aquele processo efetivamente é uma concessão, ou seja, quem está lá por um período X, que é 25 anos. A pior coisa que eu imagino que seja para um administrador e para o gestor público, e isso houve em Recife, um precedente desse, é imaginar que alguma daquelas operações tenha um fracasso. Elas não podem ter fracasso, elas têm que, ao contrário, quanto mais passa o tempo, mais fortalecidas elas estão. Então essa relação público-privada é interessante nesse binômio de trazer marcas importantes para cada aproveitamento comercial, trazer marcas com responsabilidade sobre a sua própria marca, porque ela tem uma preocupação de ser mantida ao longo do período, de tal maneira que nos 25 anos esse grupo que explorar, ou essas marcas que estiverem lá... Isso é fiscalização. A fiscalização pode interferir em alguns nomes que possam ser colocados lá. Exatamente. Porque se tu pega coisas que não são compatíveis e tenta fazer lá, pode haver a fiscalização. Por exemplo, empresas que não levam em conta a sustentabilidade poderão... Eu acho que todos os aspectos, assim, a qualidade que o licitante vencedor, o vencedor da licitação trouxe ao processo uma determinada qualidade, citou determinados nomes de porte, e tu não pode agora substituir de qualquer maneira. Sim. Eu quero lembrar que nós temos duas figuras importantíssimas envolvidas aí nesse processo, que é o arquiteto Jaime Lerner, que é um dos mais renomados urbanistas do mundo, e nós temos esse escritório B720 de Barcelona. O arquiteto Fermín Vázquez. Fermín Vázquez, e esse escritório responsável pela revitalização do Porto de Barcelona, feito lá na época da Olimpíada de Barcelona, e que foi um diferencial, um divisor de águas na história da própria cidade. No ano passado nós discutimos e continuamos discutindo mobiliário urbano de Porto Alegre, e vieram arquitetos da Prefeitura de Barcelona para falar sobre mobiliário urbano, que são... desde as proteções das árvores, aos guarda-reios da rua, as bancas de revista, as bancas de fruteira, as bancas de chaveiro, as paradas de ônibus, tudo isso, que eu diria são os enfeites da cidade, mas enfeites que não são só para enfeitar, são também de utilidade pública. E tudo isso aconteceu em Barcelona muito a partir da revitalização do próprio Cais do Porto e com a experiência dessa empresa que está aqui. Então isso vai ser fundamental também, mas eu quero me meter aqui na tua condição, na tua ancoragem do programa, para retomar aquela história que eu acho que o Moreno pode nos falar nessa questão do mix comercial, né? O que a gente vai ter ali para o futuro, que eu acho que Inclusive a questão do hotel, de como vão ser aproveitados os armazéns, o que vai contar ali? O zoneamento proposto, do ponto de vista comercial, então, só situando assim, nós temos uma figura jurídica societária, que é quem ganhou a concessão, e nós temos a figura jurídica da gestão, e nós temos os operadores, as operações por si só. É como se nós imaginássemos 4 subconcessões, vamos usar assim, uma figura hipotética.
Então, do lado, em frente à rodoviária, nós temos um centro mais ligado a lazer e entretenimento, que é a antiga fábrica do gelo. A ideia ali é um aproveitamento com serviços de gastronomia rápida, digamos assim, mas com local para eventos empresariais, a própria utilização de uma praça pública e um prédio ao lado que tem um aproveitamento de uma parte de estacionamento, mas que também pode ter um uso misto, como é o caso de um hotel. Daí na parte mais, hoje onde sai a barca ali, que vai para... O catamarã que vai para Guaíba, eu sou do tempo da barca ainda. O catamarã, ali nós temos um núcleo comercial. Ainda bem que não é mais balsa, né? Não é mais balsa. Está avançado, está com a barca. Como eu nasci em Guaíba, e Guaíba tinha a balsa que atravessava Porto Alegre, eu me lembro. Ali tem então a parte de escritórios e um dos prédios na concepção do anteprojeto é um hotel. É um hotel de um nível, diria assim, na faixa de 4 a 5 estrelas, um hotel icônico, conceitual e importante para a cidade de Porto Alegre, no chamado upscale, que é a categoria mais alta. Depois nós temos nos armazéns, 2 armazéns que seriam focados mais com a gastronomia. Inclusive o grupo organizador já fez um pré-acordo com uma empresa importante e que essa empresa importante, por sua vez, trouxe os ícones da própria cidade, muitos deles, como o próprio Barranco, é um exemplo, o Bar do Beto é outro exemplo. Coisas regionais Coisas regionais, que é o que a cidade pedia. Isso é um dado importante que a população falava. Depois nós temos a parte de cultura, por exemplo, é uma livraria com um teatro intimista. Nós temos uma parte, aí cada armazém daquele compõe em torno de 3.000 metros, né? Então, essa parte dos armazéns, ela está muito focada, assim, eu diria, mais na questão de cultura e algum comércio, mas não no sentido comércio... viés mais artesanato, não no sentido shopping center. O CAIS não é um shopping, o CAIS é um local em que congrega serviço, congrega comércio, congrega muito cultura, até pelo mix dele. E na parte mais da ponta, que é então onde está prevendo um shopping center, naquilo que chamam de ABL, que é a área bruta locável, num tamanho similar ao shopping Moinhos de Vento, de 22.000 metros de ABL. Então ele fica com, se nós usássemos uma figura comparativa, é como um barco com um equilíbrio bastante interessante, porque ele tem uma situação que ele é longitudinal. Então eu tenho que jogar atividades destino, atividades que se equilibrem entre si, para que as pessoas possam ter fluxo e que não haja um processo que rompa essa lógica de deslocamento. Então, a questão do equilíbrio do comércio é muito importante, porque eu posso ter um hotel aqui, mas eu posso ter um comércio, eu posso ter atividades culturais e, mais importante, atividades comerciais que sejam destino, ou seja, um exemplo de uma livraria. Até no caso foi usado a Livraria Cultura. Hoje eu vou num shopping, independente do shopping, eu vou naquela livraria, porque ela já é um destino. Então, levar para o shopping, para essa área, atividades que sejam destino, para que as pessoas possam ter equilíbrio, porque a previsão de público naquele local é que durante o dia passe em torno de 30.000 pessoas por ali. Aí há a possibilidade da manutenção. E a questão também da mobilidade, até para auxiliar nesse equilíbrio de fluxo das pessoas? Eu vou até entrar na conversa. A mobilidade... Toda a mobilidade das pessoas vai estar ligada à mobilidade urbana da cidade. Não tem outra maneira. As pessoas chegarão de carro, chegarão de condução, essa coisa assim. Eu acho que esse é o desafio que a iniciativa privada tem. De quando trouxer os seus estudos agora de impacto, trazer, que já estão sendo desenvolvidos, né, Moreno, trazerem também as soluções, nos ajudarem a trazer as soluções. Porque isto ajuda, é um avanço. Eles virão com seus técnicos, que discutirão com os nossos técnicos da EPTC, a mobilidade urbana, mas é importante que o grupo se posicione nisso. Eu até estou aqui fazendo uma cobrança. Instigando. Tem que se posicionar. Eu faço uma proposta à prefeitura, mas eu não trago só o problema. Eu trago o problema, eu trago algumas soluções e discuto com os técnicos da prefeitura. Todos os projetos passarão pela aprovação dos setores competentes da prefeitura municipal. Então a mobilidade realmente, eu acho que ali tem um grande desafio, mas eu acho que tem regras boas que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Não é uma coisa assim, olha, não vai ter solução. Não, tem sim. Os cavaleiros do Apocalipse acham que não, mas tem solução. Tem boa solução porque a iniciativa privada vem com técnicos altamente qualificados que
conversarão com os nossos, que também são altamente qualificados. Eu queria, uma coisa importante, eu volto, até porque muitas pessoas devem estar nos assistindo, saberem o seguinte: o Cais Mauá, além de ser um equipamento por si só, de natureza urbana, ele vai ter ali empresas de responsabilidade com as suas marcas. Eu acho que esse é um ponto importante que dá segurança comercial. É isso que eu te disse, que a empresa, por que eles tiveram pontos, ganharam pontos na licitação em determinados pontos altos em determinados momentos? Porque eles trouxeram a qualidade também. E aí responde aquela tua pergunta. Esta qualidade não pode ser alterada. Sim. Isto é para ser fiscalizado. Apresentaram uma qualidade, foram pontuados dentro de uma determinada qualidade, ela tem que ser mantida. Tem que fazer jus. Tem que fazer jus. Ao longo de 25 anos. Ao longo de 25 anos. Eu conversa, não sei onde é que eu vou estar. Não, nós vamos estar aqui se Deus quiser. Mas esse problema da mobilidade é um problema grave, não de Porto Alegre, de todas as cidades hoje em dia. E de todos os países praticamente, pelo menos dos países desenvolvidos. Porto Alegre nós temos mais de 700 mil veículos emplacados aqui na cidade. E nós temos um tráfego de Porto Alegre com a região metropolitana. Esse é o grande problema, né? De mais de 400 mil pessoas que todos os dias vêm da região metropolitana para Porto Alegre e mais de 150 mil pessoas que todos os dias saem de Porto Alegre para a região metropolitana. É óbvio que isso é um impacto enorme na nossa cidade. Aí tu pega, por exemplo, esse dado que tu está dando de 700 mil, eu acho que a frota aumenta 7, 8% ao ano de Porto Alegre. Mas a frota da região metropolitana que trazem essas pessoas todas aumenta mais do que 7, 8%. Aí a prefeitura... Chega a 30, 40% de aumento de frota. A prefeitura tem, obviamente, trabalhado para isso, isso é importante. Nós estamos com o projeto do metrô bem encaminhado, nós estamos com o projeto dos BRTs, já Protásio Alves, por exemplo, em obras. Isso vai ser fundamental. Aquele conceito de retirar os ônibus do centro da cidade, dizer, nós vamos ter ônibus, os VLTs, ônibus que vão fazer esse trabalho no centro especificamente, como linhas circulares. Isso ajuda na mobilidade. Aqui na Câmara, no próprio projeto do CAIS, nós aprovamos índice suficiente para construir bons edifícios, garagens, especialmente ali no início, no início, perto da rodoviária. Então, tivemos essa preocupação, mas isso tem que ser aferido e tem que ser trazido nessa etapa de agora. Não é lá naquela etapa anterior, é nessa etapa que o Tutiquinha falou, que é na etapa dos estudos de viabilidade do EVU, do estudo de viabilidade urbana, desse projeto que tem que passar pela CVA, tem que passar pela CAUGE. Enfim, agora que mais concretamente, essas questões têm que ser trazidas para que o município possa também exigir do empreendedor as contrapartidas. Contrapartidas que são exigidas em todos os empreendimentos. E eu tive também a felicidade de ter sido, ao longo desses últimos 2 anos, secretário da Indústria e Comércio. Isso faz com que conheça os dois lados, né? O lado da gestão pública, do executivo, e o lado do legislativo, e pode falar com a autoridade sobre isso. E ali no comércio, por exemplo, no mercado público, que é a responsabilidade da SMIC, que a gente fez um esforço muito grande, nós temos no Largo Glênio Pérez mais de 400 mil pessoas que circulam por dia. É uma enormidade de gente, quer dizer, 1/3 da população de Porto Alegre circula por ali. No mercado público, 80 a 100 mil pessoas circulam todos os dias. Dos ônibus, 102 mil pessoas todos os dias lá. Imagine que... Não se tem noção da grandeza. Que número impressionante que é esse, né? E tudo isso vai dialogar com até com as novas entradas, ao longo do CAIS. Eu queria até dar trazer uma informação que eu acho que é importante em cima desse contexto, que algumas pessoas dizem, mas em que fase que está isso, né? Na verdade, esse processo, do seu ponto de vista legal, ele foi remetido, houve a intervenção da Agência de Transportes Aquaviários, que há cerca de 3, 4 semanas atrás fez efetivamente a liberação de toda a parte legal, e agora estão na fase desses projetos, que são exatamente necessários para que o processo tenha um curso normal. E previsão de conclusão da obra? Ficaram algumas coisas a serem resolvidas depois da mudança de governo. Então nós conseguimos chegar até o ponto final, fazer todas as aprovações legislativas na Prefeitura Municipal, conseguimos assinar os contratos, mas ficaram algumas pendências. E uma delas, elas foram sendo pelo novo governo, e é normal, assumiu o novo governo, o processo do Cais Mauá tem 6.000 páginas, alguém tinha que ler aquilo,
e para poder se apoderar Leva um certo até tempo, né? para poder entender, para poder até explicar ao governador o que estava acontecendo. Então isso levou um tempo, essas coisas foram maturadas todas e agora, como colocou o Dr. Maurênio, o último empecilho foi uma liberação que aconteceu agora, da parte daquela disputa judicial que teve. Então agora realmente a empresa está, o consórcio está, hoje não é mais o consórcio, é a empresa, né? O consórcio foi coisa de licitação. Mas a Porto Cais Mauá do Brasil está autorizada a fazer a transmissão lá de posse da área, estão entrando, o outro está saindo, e assim vai. Esse processo todo, os projetos estão sendo trabalhados, e a gente tem expectativa de que nesses próximos 2, 3 meses já se consiga ter uma boa movimentação lá. Não obra especificamente, como eu disse, é porque os projetos têm que passar. Mas estudo, né? Mas já as coisas efetivas de desenvolvimento do próprio cais. Então, o processo começa agora realmente com todos os entraves tirados do caminho. Houve E um Maurênio, pedido, houve um conclusão. pedido especificamente do governador Tarso, que está sendo, de alguma maneira, trabalhado como um norte, que até o ano de 2014, o ano da Copa, pelo menos a parte dos armazéns, né, Esteja pronto. Nós achamos assim, até a Prefeitura Municipal tem posição bem definida, o prefeito Fortunati tem posição definida, essas obras da Copa são importantes. Mas nós estamos fazendo a leitura de que o Cais Mauá é uma ferramenta da cidade. Para além da Copa. Ele é uma ferramenta da cidade. Com certeza. As pessoas ficam, às vezes, não gostam quando a gente foca no problema da Copa. E eu também concordo isso, sabe? Isso foi dito aqui nas audiências públicas, até dentro da Câmara. É uma ferramenta da cidade, nós temos que entregar a cidade. E os armazéns é o nosso sonho, tem que ser o primeiro produto a ser entregue, né? Com certeza. E nós já... Basta só nós lembrarmos que a previsão do arrendamento é 25 anos. Quer dizer, só olhando isso a gente vê que é para muito além da Copa. Isso é para a cidade, né? Claro que a Copa vai utilizar a ferramenta que tiver, mas nós temos que saber, a nossa pressão da Prefeitura hoje em cima da empresa é porque realmente começa a nos entregar coisas para a cidade. Nós temos que ter coisas para a cidade. Eu vou pegar esse gancho, crescer, só né? tipo, o Dr. Ademar colocou, que foi uma defesa que o próprio Pepe Monet, que foi presidente do Porto de Barcelona, sempre disse: o cais só dará certo se a família porto-alegrense o adotar. Porque é para a cidade. É dessa maneira que nós estamos trabalhando e por isso que o prefeito Fortunati determinou prioridade nas aprovações. Não tem discussão nas coisas do Cais Mauá. No momento que a empresa traz para a prefeitura um determinado projeto, ele é prioritário por si só. Ele vai tramitar. E espero que o vereador Walter Nagas continue com esse sentimento de frente parlamentar, porque é preciso o acompanhamento político das coisas. As coisas não andam em separado, elas andam em conjunto. Isso é fundamental, é assim que a gente traz o benefício para a população. E acho que já foi adotado ainda antes de acontecer todo esse projeto, ainda antes de ser entregue aos porto-alegrenses, todos já esperam a hora de utilizar o Cais Mauá revitalizado. Realmente vai ser um momento muito importante. Com certeza. Eu Tá agradeço estaremos pra lá, com certeza. Estamos aguardando. Já me convidaram para tantos primeiros chopps que eu vou te convidar para tomar um deles e outro lá. Vai lá tomar conosco o primeiro chopp. Obrigada. A primeira Coca-Cola. Obrigada pelo convite e obrigada também pela participação de todos vocês aqui no programa. Obrigado. Foi um prazer. A gente agradece também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.